vocês leem esse livro, outra coisa, lendo isto aqui, eu vou dizer que não é um livro erudito, não é um livro para especialistas, e não é um livro difícil para o leitor francês médio, é um livro escrito por uma jornalista na linguagem popular, né? Eu li e comecei a traduzir mentalmente. Aliás, eu sempre faço isso. Todo mundo diz, não, você quando está aprendendo a língua estrangeira, você tem que pensar na língua estrangeira. Eu falo, olha, eu estou com 65 anos, eu nunca consegui pensar numa língua estrangeira, a não ser quando eu estou conversando. Agora, quando eu estou lendo, tá certo? Eu faço exatamente o contrário. Eu faço questão de traduzir tudo para ter a certeza de que eu tenho o domínio completo daquilo que eu estou lendo. Senão você não sabe a nuance exata. Você vai pegar a nuance da língua estrangeira em comparação com a nuance que tem na sua língua. Então eu faço esse exercício há muitos anos e para quem quer aprender a escrever, eu sugiro que faça isso. Agora, chega um ponto em que você vê o seguinte, é mais fácil hoje em dia você traduzir William Shakespeare para o português do que você traduzir um livro de jornalismo publicado na França ou nos Estados Unidos, particularmente na França. Porque a educação da elite pensando no Brasil sempre foi feita em francês. Inclusive, eu devo à língua francesa 80% do que eu sei. Tá certo? Língua francesa em primeiro lugar, e em segundo lugar a língua espanhola, em terceiro a língua italiana e só em quarto a língua inglesa. Né? Porém, a formação em francês tinha a seguinte vantagem. Os esquemas semânticos do francês, semânticos, sintáticos, eles são mais fáceis de transpor ao português do que os do inglês. Então a literatura francesa foi o que ensinou todo mundo a escrever. Machado de Assis aprendeu com o francês, Graciliano Ramos aprendeu com o francês, aliás fez uma tradução magnífica da Peste do Albert Camus, e assim por diante. Todo mundo foi influenciado pela língua francesa. Eu quando conheci o Herberto Salles, ele já estava com 70 e tantos anos, estava ele lá lendo Marcel Proust e tomando nota, né, para ver como é que diria isso em português. Ele pegava lá uma frase e tentava, né, criar uma impressão equivalente em português. É assim que se aprende a escrever, tá certo? Então você tem que ter os modelos, e evidentemente você tem que partir do modelo de uma literatura que seja mais rica do que a sua, tá certo? Não tem jeito de você aprender a escrever lendo só em português. Isso é impossível, né? Mesmo porque é na comparação entre as línguas que você vai pegar a nuance correta da sua língua. O sujeito só lê numa língua, ele não entende nem essa língua. Tá certo? Existem exceções. Existe o famoso... Se você for um gênio, até com meia língua você resolve o problema. Como Lionel Trilling, o grande crítico literário americano, ele nunca leu uma palavra que não fosse em inglês. Né? E havia na França o famoso escritor Paul Léotot, que era um sujeito muito ranheta, e perguntaram se ele tinha lido a Bíblia. Ele disse, eu não leio livros que não foram escritos em francês. Mas ele fez isso por patriotada, evidentemente. Então, mas eles são gênios excepcionais. Para nós, comuns dos mortais, nós precisamos da outra língua para nós conseguirmos, aos poucos, ir pegando o peso, o valor relativo das palavras. Só que, eu vejo que, por exemplo, se eu lesse um escritor brasileiro dos anos 50, por exemplo, Álvaro Lins, se lendo Álvaro Lins, você via claramente a influência da língua francesa. Quer dizer, havia vários truques, várias maneiras de montar as frases, e vários jogos de nuances que ele tinha, obviamente, adaptado do francês. Isso era visível em todos os escritores brasileiros. Acontece que a partir dos anos 70, 80, todo mundo começou só a ler inglês e não ler mais francês. E os esquemas do inglês não se adaptam ao português de jeito nenhum. Eles são muito esquisitos. Então, a hora que você lê gente que, vamos dizer, aprendeu a escrever, aprendeu a pensar em inglês, eu digo que essas pessoas nunca vão aprender a falar em português. Vão escrever cada vez pior. E outra coisa, quando você adapta o esquema do francês, ele soa natural em português, por serem línguas da mesma origem. Tá certo? Agora, o inglês se originou de uma mistura quase impossível, que você tinha então a língua local, né, o inglês antigo, que era uma língua de analfabetos,
E os caras foram aprender a escrever em latim. Então usavam a gramática latina, a qual não se adaptava à sua língua. Então, você tem uma multidão de incoerências na língua inglesa, que é um negócio assim absolutamente alucinante, né? Então, até o som das palavras. Aqui tem palavras que podem soar de 5, 6, 7 maneiras diferentes, tá certo? E você nunca sabe, tá certo? E você ouve uma pessoa falando de um jeito, outra falando do outro completamente diferente, e não é questão de grau de cultura, pessoas igualmente cultas, tá certo? E, vamos dizer, é uma gramática tão incoerente, tão absurda, que eu digo, eu acho que um dos motivos dos americanos serem inteligentes, os anglo-saxões serem tão inteligentes, é que a língua deles é tão ruim, né? Que o sujeito, só para aprendê-la, ele tem que ter um QI a mais, tá certo? A própria que as gramáticas de línguas latinas são muito mais organizadas, muito mais racionais, né? Por quê? Porque essas são línguas que se desenvolveram desde a própria língua que deu o modelo da sua gramática. Agora, a gramática inglesa é uma estrutura latina colocada em cima de outro negócio completamente diferente. Então o inglês tem milhões de peculiaridades que você não consegue reproduzir em português. Em português tem que fazer uma coisa completamente diferente. Ou seja, para você traduzir uma coisa do inglês para o português, você precisa saber muito mais português. E no francês já não é tanto assim. Tá certo? Porém, eu tentando traduzir mentalmente aqui o livro de Elizabeth Lévy, eu vi que se eu fizesse isso, tem equivalentes perfeitos. Só que no português de hoje seriam incompreensíveis. Então eu falei, olha, quantas pessoas tem no Brasil capaz de traduzir um livro desse? Eu acho que não tem mais quase ninguém. Se tiver 5, é muito. Pessoas capazes de reproduzir os efeitos de linguagem que dá. Que numa página tem 20. Tá certo? Coisas de uma riqueza extraordinária e que não são coisas de literatura. Essa aqui não é nenhum Marcel Proust, tá entendendo? É apenas uma jornalista. Então aí você vê que esse, vamos dizer, é um dos sintomas, um dos aspectos mais terríveis da decadência da língua portuguesa no Brasil. Você vê que uma língua ela é poderosa quando ela consegue dizer nos seus próprios termos tudo que os outros estão dizendo nas outras línguas. Tá certo? Então, e note bem, quando eu digo as pessoas que aprenderam a escrever no inglês, né, eu conheço inclusive muita gente culta, entre aspas, né, no Brasil, principalmente jornalistas, que não é que eles aprenderam o português e depois se enriqueceram com o inglês. Não, eles aprenderam diretamente no inglês. Ou seja, começaram a ler livros em inglês antes de ter domínio da sua própria língua. Então escreve tudo americanizado sem saber que é americanizado, porque não tem outro modelo. Tá certo? Isso destruiu a nossa língua. Então, minha gente, eu não sei se a língua francesa ainda se ensina nos ginásios, mas se tirar o francês do ginásio é uma desgraça. Tá certo? O francês era a nossa escola de literatura. O inglês não pode ser, não será jamais. O modelo inglês, você pode, se você domina bem a língua portuguesa e domina pelo menos uma segunda língua latina, como o francês, ou o espanhol, ou o italiano, aí sim você pode tirar proveito do inglês. Eu aprendo muita coisa com os escritores americanos, com os jornalistas americanos, mas aqui fazendo o teste, por exemplo, eu leio nos livros da Mona Sharon, né? Os artigos da Mona Sharon. É uma jornalista também, não é nenhum William Shakespeare, né? Eu falei, isso aqui é intraduzível em português. Tem uma riqueza estilística que na tradução para o português vai se perder completamente, porque não é possível você gerar esses instrumentos diretamente do inglês para o português. Você teria que ter a mediação do idioma latino mais desenvolvido e mais aprimorado. Tá certo? Mesma coisa eu sentia na Romênia. O vocabulário normal de um jornalista romeno é uma coisa de uma riqueza que você não imagina. Porque é o seguinte, os romenos leem livros, né? Na Romênia, eles viviam numa merda. Foi na Romênia que eu descobri o que era miséria. No Brasil eu nunca vi miséria. Tá certo? Na Romênia eu cheguei a ver leproso na rua, gente. E aí tem os menininhos de rua, só fala de menininho de rua do Brasil,
Quando fizeram a contagem, em São Paulo tinha 5 mil meninos de rua. Você tem a impressão que são milhões, né? Quer dizer, o que é 5 mil numa cidade de 20 milhões? Ficam invisíveis, né? Mas na Romênia não, eram hordas de meninos de rua. E no inverno eles se escondiam no esgoto porque a merda era quentinha. Mas com tudo isso, ainda é um povo culto. Então chegava um mendigo para você, ele pedia esmola em romeno. Você não entendia, ele pedia em francês. Você não entendia, ele pedia em inglês. Você não entendia, ele pedia em alemão. E se você não entendia, ele pedia em russo. Hã? Quer dizer, o cara sabe, no mínimo 3 línguas. Né? Um dia eu tomei um táxi e perguntei para o homem se ele falava francês. Ele falou não. Fala inglês? Não. Ele fala espanhol? Não. O que o senhor fala? Eu falo alemão e russo. Eu falo, me ferrei aqui. Então dei lá umas instruções no alemão, né? Daquele retardado mental. E ele mais ou menos entendeu. Mas esse foi, assim, foi o mais burro que eu encontrei, hein? Então, vamos dizer, o vocabulário deles é de uma riqueza enorme. Então, eu estou sugerindo, vamos dizer, a todos os meus ouvintes, voltem a ler em francês. Aprendam e voltem a ler, né? Então, o francês foi para mim, vamos dizer, a minha língua de aprendizado desde que eu era moleque. Eu comecei a ler francês com 11 anos de idade, tá certo? E sabia tanto francês que quando eu tentei entrar na Aliança Francesa, fui lá, fiz um teste e já me botaram direto no último ano, né? Mas eu achava que saber francês era também saber produzir o som francês, quer dizer, ter a pronúncia correta na fala, né? Reconhecer a pronúncia correta é uma coisa, e saber reproduzi-la é um problema muscular que você, depois de uma certa idade, não pega. Então, eu, quando cheguei na França a primeira vez, eu achei que estava abafando a banca, falando francês absolutamente perfeito. E cheguei no prédio da Unesco e tinha lá um velhinho sentado na portaria. Eu chego lá, Monsieur, s'il vous plaît, où est la délégation brésilienne? Ele olha para mim e pergunta, o senhor é português, não é?